Olá, boa noite a todos e todas que acompanham mais uma edição do programa Direto da Redação, aqui no canal de Carta Capital no YouTube. Meu nome é Vitor Ohana, sou repórter de Carta Capital e hoje apresento o programa junto ao nosso editor, Alisson Matos, para comentar novamente os principais fatos do noticiário político nacional e internacional, nesses momentos em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva conduz os trabalhos de transição, ele que cumpre a agenda na Europa, enquanto o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin está aqui coordenando esses trabalhos e nós estamos acompanhando tudo lá no site e aqui também no programa. 31 núcleos temáticos trabalhando em diferentes temas e nós tivemos atualizações nesta semana, sobretudo por conta da PEC, que prevê a liberação de uma verba bilionária para que sejam garantidos benefícios sociais já no ano que vem. A crítica do presidente eleito Lula é de que o orçamento previsto a partir do governo do presidente Jair Bolsonaro para o ano que vem não incluía programas sociais como Bolsa Família, como Farmácia Popular e Minha Casa Minha Vida. Alguns itens, então, devem formar a lista de prioridades dessa PEC para que esses benefícios sejam garantidos no ano que vem. Para poder analisar esses desafios da transição e, sobretudo, os últimos meses da gestão do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos receber aqui o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, para comentar, compartilhar suas análises, suas impressões sobre o momento de agora, em que o campo progressista, os partidos de esquerda comemoraram, né, a derrota do presidente Jair Bolsonaro, mas sabem muito bem que há um grande caminho para ser percorrido a partir de agora. Queria convidar para quem está aqui assistindo a gente, para que mande sua mensagem, para que diga de onde está assistindo o nosso programa. Nós precisamos saber onde a nossa transmissão está chegando. Deputado, muito obrigado pela gentileza. Deputado Glauber Braga, que gentilmente está aqui no nosso programa. Entre agendas, ele explicou agora para nós que está numa agenda junto a uma ocupação e nós gostaríamos de falar um pouquinho ao final da entrevista sobre esse tema, mas eu queria começar com uma pergunta sobre esses desafios da transição, deputado, porque o presidente eleito Lula já deu algumas declarações em que fez críticas às amarras fiscais, às regras que impõem limites de gastos públicos, e isso é um tema tratado com sensibilidade pelo mercado. Pelo menos em duas oportunidades que o Lula tocou nesse assunto, o mercado reagiu mal e, por consequência, houve queda na Bolsa de Valores e alta no dólar. Isso, para alguns economistas, demonstra que há uma insegurança do mercado em relação aos gastos que podem ocorrer no próximo governo. Eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor avalia esse movimento do mercado após essas declarações do presidente eleito, mas também se o senhor visualiza um governo, né, um próximo governo, com muita pressão, né, precisando lidar com muita pressão por conta desses movimentos dos atores do mercado financeiro. Qual que é a avaliação do senhor em relação a essa postura do mercado diante dos anúncios sobre os benefícios sociais? Vitor, Alisson, Kaká, primeiro agradecer a vocês, obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade de estar conversando com a Carta Capital e deixar um abraço também para todo mundo que está assistindo a essa transmissão. Nas eleições de 2018, Bolsonaro, para se tornar palatável para alguns setores do mercado, mais especificamente o mercado financeiro, anunciou previamente que o seu futuro ministro da Economia seria o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes entrou responsável por tocar uma agenda de desmonte do patrimônio público brasileiro, com rodadas de privatizações, ataque aos servidores públicos e ao serviço público de uma maneira geral,
com as contrarreformas e ao conjunto dos trabalhadores. Trabalhista, previdência, tentativa da administrativa e por aí vai. O que alguns setores do mercado estão tentando fazer agora, mais especificamente também a linha financista, é exatamente controlar a nomeação por parte de Lula, do futuro governo, do ministro da Economia. O Jornal Nacional ele não está satisfeito em só indicar e manter o presidente do Banco Central. Eles querem indicar também o ministro da Economia. E para fazer essa queda de braço com o futuro governo, se utilizam dos fantasmas, da desestabilização, do pânico, do medo, da subida do dólar e de todas as outras alternativas que nós já conhecemos bem de desestabilização para ter os seus interesses atendidos com antecedência. E o Lula está fazendo um enfrentamento e testando esses próprios limites de maneira a demonstrar que não vai ser o mercado financeiro a dirigir por completo, a tomar toda a agenda do futuro governo federal, ou seja, que vai ter uma dinâmica de garantia de recursos para a classe trabalhadora, né, para as bases sociais, inclusive, que fizeram com que Lula fosse eleito presidente da República numa eleição bastante apertada. E está correto em fazer isso, porque não pode repetir o erro, né? Na história não existe um episódio que se repita, mas se a gente for lembrar o que foi o fim das eleições de 2014, quando a Dilma ganhou por um percentual muito pequeno do Aécio, numa tentativa de fazer com que houvesse uma composição com o mercado, colocou no Ministério da Fazenda o Joaquim Levy, que entrou com uma política contracionista e aí de cara fez alteração no auxílio-doença, no fundo de garantia, jogou o investimento público lá para a lona, e aquela base social que foi tão importante para eleger a Dilma e derrotar o Aécio Neves, acabou se sentindo como não contemplada pelo governo que então assumia para sua reeleição. Entendendo já e com a experiência que tem sobre essas pressões do mercado, o Lula faz um movimento diferente, de buscar garantir recursos no orçamento público que garanta renda, uma renda básica para as famílias sobreviverem numa situação que é de penúria total, com a quantidade de gente que nós sabemos que estão passando fome no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas. Esse enfrentamento que ele está fazendo ao mercado financeiro e as suas linhas de orientação é um enfrentamento correto e a gente tem que apoiar. Boa noite, deputado. Obrigado novamente aqui pela presença. Essa postura do presidente eleito Lula, de alguma forma, não atrapalha a tramitação da PEC da transição no Congresso? O senhor que, enfim, conhece tão bem, principalmente a Câmara dos Deputados, o senhor acha que haverá uma facilidade ou esse texto enfrentará muitos obstáculos? Negociar com o Centrão, Alisson, nunca é fácil, né? Até porque a gente sabe que eles são especialistas em chantagem. Então, você tem que estar o tempo inteiro se mobilizando, não só colocando todas as suas energias no quadrado institucional e na relação com eles, senão eles tomam conta. Tem que estar o tempo inteiro sinalizando e trabalhando pela base social que está fora do espaço parlamentar, né? Porque isso faz, inclusive, com que esses agentes do Centrão se sintam pressionados. Então, na minha avaliação, inclusive, a aposta tem que ser ainda mais dura. Tem que ser, na verdade, garantir recursos agora, ainda no período da transição, para pagar o Bolsa Família de R$600, para ampliar os recursos para as universidades públicas brasileiras, mas já com o horizonte de, no início do governo Lula, ter uma proposta que reverta, que revogue a emenda constitucional 95, que congelou os investimentos para a saúde, educação e as outras áreas para um período de 20 anos. Isso é fundamental e é tarefa que o futuro governo tem que tocar no início da sua gestão. Não pode deixar para um meio de mandato, porque senão o governo fica completamente amarrado nas políticas que precisa tocar
para atender a maioria da classe trabalhadora. Respondendo a tua pergunta objetivamente, para não fugir dela, não acho que os movimentos que estão sendo tocados por Lula no sentido de enfrentar essa pressão e essa chantagem no mercado, de parte do mercado, dificulte a relação com o Congresso, porque o que o Congresso quer, mais especificamente o Centrão quer, é exatamente uma articulação amarrada, onde o futuro governo tem que pedir a bênção a eles o tempo inteiro, ou seja, que faça uma alteração agora, que já tem que fazer outra alteração daqui a 6 meses, outra alteração no próximo ano, e é exatamente disso que a gente tem que fugir. O capital político que o governo tem no início, ele é sempre maior do que aquele que tem nos anos subsequentes. Então, não é falta de dinheiro, tem renda. Bolsonaro propôs 19 bilhões de reais de orçamento secreto para o próximo ano, para o orçamento de 2023. Colocar esse tema como pauta pública, inclusive, constrange os deputados do Centrão e da direita de continuarem fazendo essa chantagem como se dinheiro não houvesse. É uma mentira e a gente não pode recuar para chantagem e para a pedida de bênção que Centrão, direita e extrema-direita tentam impor ao futuro governo. Agora, deputado, eu gostaria de poder aproveitar que o senhor é parlamentar também para poder falar sobre composição no Congresso, porque preocupa a eleição para presidente da Câmara que está se aproximando. O presidente da Casa, Arthur Lira, deve vir a tentativa de reeleição e era, visto como um representante do presidente Jair Bolsonaro na Câmara. Mas agora ele tem ajudado a equipe de transição, pelo menos a dialogar, em relação à PEC da transição. Há uma quantidade muito expressiva de parlamentares fora do campo progressista, o PT não tem, o governo não tem uma base de esquerda majoritária na Câmara, e o Arthur Lira se apresenta, pelo menos, com condições de se reeleger na casa. Diante desse cenário difícil, para poder garantir governabilidade, o melhor caminho para o PT, para o campo progressista, seria, na sua visão, apoiar a candidatura de Arthur Lira? Esse é um caminho possível na sua visão? De jeito nenhum, Lira não se movimenta por convicção. Lira se movimenta a partir dos seus próprios interesses e de poder real. Ou seja, ele agora acena à oposição e ao futuro governo Lula porque precisa dos votos da oposição e da expectativa de poder do futuro governo para se reeleger presidente da Câmara. É por isso que ele faz essas sinalizações. Depois que ele tiver eleito, ou se ele conseguir estar eleito, evidentemente não com o meu voto, porque eu não vou votar em Lira de maneira alguma, e acho que, inclusive, a gente não pode dar todinho, nem suco de banana ou vitamina de banana para ele agora, porque essa cara que sorri agora é aquela que vai tentar morder exatamente depois. O momento que o futuro governo tem para enfrentar o que é a representação do Lira e do aliado que ele foi para Bolsonaro para a aplicação desse projeto de morte é exatamente no início do governo. Como o Lira é experiente, ele sabe do poder que o futuro governo tem e acena numa eventual composição. Depois que o governo atender aos seus interesses, o futuro governo, no sentido de garantir votos ao Lira, ele de novo volta a mostrar as garras para o futuro governo, cobrando de maneira permanente uma chantagem para ter os seus interesses atendidos, para não acabar com o orçamento secreto, para blindar a família Bolsonaro, de quem ele foi aliado prioritário e, portanto, é cúmplice das ações que foram tocadas por Bolsonaro. Não é agradando Lira que você garante governabilidade. O que garante governabilidade é exatamente você exercendo o poder que tem. E nessa equação, garantir que outros nomes possam estar sendo colocados para derrotar o Lira e envolvendo uma mobilização que passe para além do espaço parlamentar, que envolva o povo nessa história,
numa disputa que seja quente, é fundamental. Quem achar que agradando o Lira agora vai garantir que ele seja uma figura dócil depois, é porque não conhece ou está menosprezando o que são as relações evidentes de poder de quem não pestanejou sequer um momento para ser o aliado prioritário da orientação fascista do governo Bolsonaro. No dia seguinte, Lira foi eleito presidente da Câmara, que eu espero que não aconteça, por uma reeleição, ele já vai estar cobrando a fatura do futuro governo em relação ao orçamento secreto, espaços, agenda e tudo mais. A hora de derrotar e acumular força para derrotar Lira, na minha avaliação, é agora, que é exatamente quando as eleições acabaram de terminar. Ô, deputado, mas se essa mobilização acontecer e mesmo assim o Lira vencer, o senhor não acha que ele pode ser o Eduardo Cunha II do PT? O Lira não vai ser o Eduardo Cunha II do PT por uma movimentação mal feita por parte do governo, no sentido de que perdeu uma disputa. O Lira vai ser o Eduardo Cunha número 2 se os interesses do próprio Lira e dos grupos que ele representa levarem ele exatamente a fazer essa movimentação exatamente para amplificar o seu poder e os seus interesses. Porque a gente parte do pressuposto que o Lira vai se movimentar de maneira emocional contra o PT ou contra o futuro governo por conta das movimentações que o PT faça de agrado a ele. O Lira vai sempre se movimentar pelos seus próprios interesses, seja agora ou seja depois da sua eleição. Ele se movimenta pelos seus interesses agora, exatamente por quê? Porque ele se movimenta sinalizando ao futuro governo e à oposição, por quê? Porque o interesse dele diz que é fundamental para a sua eleição ter o governo não participando e ter os votos dessa oposição. Quando, no futuro, for do interesse do Lira e dos setores que ele representa fustigar o governo, não tenha dúvida, ele não vai ter dívida de gratidão nenhuma, ele vai fazer aquilo que é do interesse do Lira. Então, o momento de enfrentá-lo é agora. Eu sei que isso exige uma movimentação com um grau de ousadia que parece difícil de ser realizada nesse momento, mas você fortalecer a figura do Lira agora na presidência da Câmara não evita a mordida dele depois. Antes é o contrário, ou seja, diminuir o poder dele agora é que diminui a capacidade dele de morder com força depois. Mas, deputado, acumular forças em torno de quem na Câmara? Porque, como a gente ressaltou aqui, o governo não tem uma base de esquerda majoritária na Câmara. O senhor vê alguma outra alternativa que não lidar com a possibilidade de dialogar e compor com o Arthur Lira? E uma segunda questão também que eu queria incluir nisso é sobre as emendas de relator, porque gostaria de perguntar para o senhor que forma o PT vai ter, qual é a estratégia que o governo deve adotar para que essas emendas de relator sejam modificadas e a sua distribuição possa parecer um pouco mais transparente. Vitor, então, posso te responder a primeira pergunta de duas formas. Pela minha vontade, evidentemente, seria com um candidato de esquerda à presidência da Câmara, apoiada pelo futuro governo. Agora, o futuro governo já deu todas as demonstrações que vai fazer uma composição governamental, isso já foi iniciado no período da campanha eleitoral, que vai para além de uma frente ou de uma articulação de esquerda. E eles têm experiência política suficiente para pensarem em quem podem ser as outras candidaturas para fazer esse enfrentamento ao Lira. Mas até para fazerem esse movimento, evidentemente, eles têm que ter a convicção de que é um movimento necessário, de que o Lira tem que ser enfrentado, que o enfrentamento ao Lira é melhor do que um eventual acordo com o próprio Lira, que vai ganhar mais força para aplicar a sua agenda e fustigar o governo depois. Na minha convicção, o ideal, ou seja, aquilo que a gente lutaria, seria exatamente uma candidatura de esquerda com a força do governo para unificar outros setores.
Mas essa não sendo a posição do governo, eles têm outras alternativas e as conhecem bem, porque têm experiência política para tal. Segundo, sobre emenda de relator. Ou seja, tem que acabar com o orçamento secreto, Vitor, porque senão você não vai conseguir fazer os investimentos que são fundamentais para melhorar a vida das pessoas. E se você perde base social, você está dando força ao retorno da extrema-direita, que a gente não pode aceitar de maneira alguma. E aí não tem outra solução. É viabilizar um discurso público que envolva o povo, mostrando o absurdo que é cortar, por exemplo, mais de 40% das verbas para o controle do câncer, enquanto você garante bilhões de reais para deputados federais se apresentarem nas suas bases como pais de crianças. Como se fez lá no município de um aliado do Lira, onde você teve milhões de reais colocados para uma cidade de alguns milhares de habitantes de maneira completamente desproporcional e com o prefeito afastado, porque eles sacavam o dinheiro do caixa e depois já passavam esse dinheiro num beco no município. Ou seja, isso não é razoável. Então, o futuro governo tem que necessariamente envolver o povo, mostrando o absurdo que é esse orçamento secreto, como Lula fez na campanha eleitoral, porque isso constrange uma parcela significativa dos parlamentares para a manutenção dessa ferramenta esdrúxula. Então, não vejo outra alternativa. É revogar o orçamento secreto, que não existia até então, tá certo? Ou seja, o orçamento secreto não é algo que existiu desde sempre, como eles tentam dizer. Não, ele foi colocado como uma ferramenta prioritária por Lira e Bolsonaro para cooptar parlamentares para votar matérias prejudiciais à maioria dos trabalhadores e trabalhadoras. Revogar isso, diminuindo parte desse poder parlamentar, que é um poder que não pode ser aceito, que é um poder perverso, se faz envolvendo o povo, mostrando o que está em jogo e fazendo com que aquele parlamentar que volta para a sua cidade depois das sessões no Congresso durante a semana fique constrangido em defender ou votar a favor de um orçamento secreto. E quem pode fazer isso, prioritariamente, somos todos nós, mas quem tem mais força de fazer é exatamente o Lula como futuro presidente e o futuro governo, e como fez na campanha eleitoral de maneira acertada. Bom, o senhor fez elogios aí ao presidente eleito, comentou também sobre essa questão do governo de composição. Eu pergunto se o senhor é favorável ao partido do senhor, o PSOL, fazer parte do governo do presidente Lula. Alisson, quais são as tarefas prioritárias para esse período que se apresenta? A primeira tarefa é derrotar a extrema-direita. O enfrentamento ao bolsonarismo, ele não cessou com a vitória de Lula do ponto de vista eleitoral. Ele vai seguir. E é também enfrentar parcela dessa direita liberal que se fantasia de centro e que quer capturar por completo a agenda de governo do ponto de vista econômico. Ou seja, a guerra que está acontecendo nesse momento com os setores do mercado financeiro tentando impor o nome do ministro da Economia e a manutenção da política de teto de gastos é só uma provinha daquilo que a gente vai enfrentar nesse próximo período. E aí eu devolvo a sua pergunta com uma outra pergunta para em seguida responder. O PSOL ajuda mais nesse enfrentamento à extrema-direita e essa direita liberal que se fantasia de centro, ocupando cargos no governo federal ou sem ocupar cargos no governo federal? Sem ocupar cargos no governo federal. Sabe por quê? Porque quando você é parte de um governo, você tem que ser mediado pela articulação de governo. Eu vou dar um exemplo aqui do microcosmo do meu mandato. Se dentro do meu mandato, organizações que o compõem ou pessoas que o compõem começam a brigar, a debater de maneira pública sobre determinados temas, eu vou ser obrigado a chamar essas pessoas e dizer, não dá para ficar expondo publicamente uma posição que seja divergente entre pessoas de um mesmo mandato, entre correntes políticas de um mesmo mandato. Se o pessoal entra debaixo do guarda-chuva do governo, ele vai ser chamado a ser enquadrado, por exemplo, nos enfrentamentos com parte dessa direita que vai compor o futuro governo, como, por exemplo, se fizerem um acordo com Lira, tá certo? Ou seja, inclusive como antídoto
há aquilo que é a tentativa permanente de chantagem do Centrão, e para enfrentar a extrema-direita é melhor que o pessoal não ocupe cargos no governo federal. Garantir e lutar pela posse de Lula é fundamental. Garantir que matérias que sejam positivas para a classe trabalhadora sejam aprovadas é fundamental, mas é também fundamental, com liberdade política, enfrentar a extrema-direita e enfrentar esses setores que querem capturar o governo por completo. Fazer isso é melhor sem cargos, e por esse motivo eu acho que o pessoal não tem que ter cargos na administração federal. Não é isso que vai influenciar uma postura de maior aguerrimento do pessoal contra a extrema-direita e contra o Centrão. Pelo contrário, a liberdade política de fazer esse enfrentamento pode ser fundamental para a sustentação das liberdades democráticas. Ô, deputado, eu sei que a gente caminha para o final, mas eu preciso emendar uma pergunta que é, caso o PSOL, então, faça parte, o senhor continuará no partido? Eu não tenho nenhuma expectativa ou perspectiva de saída do PSOL. Isso não existe, né? Eu fortaleço e trabalho um campo político que dentro do PSOL defende essa necessidade de independência política, que dialoga com outros setores e partidos, como o PCB, como a Unidade Popular, que acha que a luta na rua ela é fundamental, inclusive para garantir a posse de Lula, mas não existe nenhum horizonte meu de saída do Partido Socialismo e Liberdade. Quem estiver especulando isso, ou algum setor ou algum veículo que esteja especulando isso, está especulando de maneira equivocada. Não é fato. Agora, deputado, só para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a agenda com a ocupação que o senhor acaba de sair. O senhor chegou a reportar para a gente sobre esse tema durante a semana. Queria que esse espaço fosse usado também para esse assunto. Maravilha, Vitor, te agradeço muito. Ocupação Luiz Gama, 70 famílias lutando pelo direito à moradia, um imóvel abandonado no centro do Rio de Janeiro. Essas famílias ocupam esse imóvel e aí eles fazem um cerco no imóvel com a Polícia Militar. Nesse momento, as famílias estão lá dentro. A gente está numa negociação que está acontecendo aqui na EMOP, no estado do Rio de Janeiro. Eu saí aqui só para dar entrevista, só para conversar com vocês. Desculpa, entrou uma ligação. Consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Pronto, conseguimos sim, continue. Maravilha. Eu saí aqui exatamente para conversar com vocês, porque está havendo uma arbitrariedade completa. A Constituição Federal garante que as pessoas lutem por moradia e diz que imóveis que sejam considerados improdutivos, no sentido de não estar fazendo valer aquilo que é a sua utilidade social, eles devem ter prioridade, inclusive, na destinação à moradia de famílias. E essas pessoas estão ocupando exatamente porque era um imóvel abandonado. Agora, a Polícia Militar, a partir da orientação do governo do estado do Rio de Janeiro, não estão deixando as famílias entrar e sair. Então, tem pessoas que estão lá e que precisam trabalhar, que precisam levar os filhos nas escolas, que precisam ir para uma consulta médica e não estão conseguindo fazer isso nesse momento. Esperamos que haja a reversão dessa posição. O movimento que está tocando essa ocupação é um movimento muito sério, né? Que é o MLB, não tem nada a ver com o MBL, né? O Movimento Brasil Livre é um movimento de luta nos bairros e favelas, é um movimento seríssimo, e esse movimento está lá auxiliando e coordenando essas famílias numa luta que, repito, é constitucional. O ilegal é o que está sendo feito pelo governo do estado e pela Polícia Militar, de não deixar essas famílias transitarem, inclusive para garantir livre acesso ao local, à água, à alimentação que essas famílias têm o direito de ter. Então, quem puder amplificar essa mensagem, eu publiquei um vídeo com as famílias agora há pouco nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook. Quem puder multiplicar esse vídeo, porque a pressão social é fundamental para que o Estado se movimente e garanta o direito de moradia dessas famílias aqui no estado do Rio. Perfeito. Nós conversamos aqui com o deputado federal Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro. Deputado, nem preciso dizer que nossa redação permanece sempre à disposição das suas contribuições, suas impressões sempre muito valiosas aqui para os nossos leitores. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui.
Vitor, eu que te agradeço mais uma vez, a você, a Alisson, Kaká e a todo mundo que acompanhou essa transmissão. Vamos firme, vamos à luta, derrotar a extrema-direita, não permitir que se naturalizem esses atos que querem fechar o regime, esses atos da extrema-direita, e não permitir também que essa direita liberal que se fantasia de centro se sinta à vontade para capturar a agenda nacional e continuar implementando aquilo que seja reforma administrativa e que não aceite que o povo receba alimentação, ou seja, que receba o básico para sobreviver, fingindo que estão preocupados com a estabilidade econômica ou monetária do país, quando, na verdade, é um jogo de interesses. Nesse sentido, eu queria reafirmar aqui que Lula está correto quando faz esse enfrentamento e garantir a luta pela posse de Lula é uma garantia que tem que ser dada por todos nós que nos empenhamos, inclusive, pela derrota de Bolsonaro. Um abraço grande a todos vocês, um abraço a todos aqueles e aquelas que estão acompanhando essa transmissão. Tchau, tchau, deputado. Boa tarde para o senhor.